Você quer muito conquistar uma coisa. Então você trabalha, se dedica, treina, estuda. Mas quando está prestes a conquistar, você muda. Você perde o foco, começa a procrastinar, começa a adiar compromissos importantes, começa a deixar a preguiça te vencer ou simplesmente desiste. E a pergunta é quase absurda. Se você queria tanto aquilo, por que começou a desistir de tudo justamente no fim? E talvez a resposta não seja preguiça. Talvez a resposta seja o que a maioria das pessoas caem sem saber: a autossabotagem. E é estranho, né? Porque ninguém acorda falando: hoje eu vou arruinar minha própria vida. Então por que isso acontece? Eu listei 4 pontos que podem estar te atrapalhando. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são. Primeiro ponto: o seu cérebro prefere o conhecido. Se tem uma coisa que o seu cérebro valoriza, é a segurança. E a segurança nem sempre está ligada à felicidade. Muitas vezes ela está ligada a algo que você já está acostumado. Uma situação ruim pode se tornar confortável quando você já sabe o que vai acontecer. Muitas pessoas preferem lidar com um inferno conhecido do que um paraíso desconhecido. Até porque algo conhecido é previsível. Já o desconhecido não. Muita gente prefere continuar com as frustrações, com os problemas financeiros, com a falta de propósito, do que encarar mudar de vida. Imagina uma pessoa que passa anos pensando que não seria capaz. E de repente ela começa a vencer na vida, começa a conquistar alguns objetivos. Mas dentro dela vem um pensamento: isso não é familiar. E de repente essa pessoa começa a voltar para hábitos antigos, começa a se atrasar. Mas não porque ela quer sofrer, mas porque ela já está acostumada com a versão antiga. Ela prefere lidar com aquele inferno que ela sempre viveu do que encarar viver um paraíso novo. Mas existe outro ponto ainda mais estranho. Muitas pessoas não têm medo de fracassar, têm medo de vencer. E esse é o nosso segundo ponto: medo do sucesso. Pensa comigo, se você fracassa, tudo continua normal, você continua no seu inferno conhecido. Mas agora se você vence, a sua vida pode mudar. E com a mudança vem um peso. Vem mais pressão, mais responsabilidade, mais expectativa, mais pessoas te observando. E nesse momento você começa a fazer perguntas silenciosas como: e se eu não conseguir? E se as pessoas estiverem colocando expectativa demais sobre mim? E se eu decepcionar todo mundo? E se eu não conseguir me manter? Às vezes o problema não é chegar até lá, é achar que precisa permanecer lá para sempre. E agora vem um ponto que pode ser desconfortável. Os seus objetivos podem estar entrando em conflito com a maneira que você se enxerga. E esse é o terceiro ponto. A sua identidade está brigando com os seus objetivos. Você pode até falar: eu vou vencer. Mas dentro de você só existem pensamentos como: eu nunca vou conseguir. Eu não nasci para isso. Me falta inteligência. Eu vou viver assim para sempre. Você age na maneira que você se enxerga. Você pode falar que vai ser um milionário, mas se você se enxerga como um pobre miserável, você vai continuar sendo um pobre miserável para o resto da vida. O seu comportamento, a maneira que você age, diz mais sobre você do que as suas próprias palavras. Quando a sua identidade diz uma coisa e seu objetivo diz outra, é só questão de tempo até que elas entrem em conflito. E na maioria das vezes, a identidade vence. Porque não tem como você conquistar uma coisa nova, levando a sua antiga versão. Se você quer conquistar algo que nunca conquistou, você precisa fazer algo que nunca fez. É impossível você conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E existe uma última armadilha, uma que parece positiva, mas afeta milhares de pessoas. Quarto ponto: perfeccionismo. Muita gente encara o perfeccionismo como qualidade, mas na maioria das vezes é só um medo disfarçado. Porque se algo precisa estar perfeito para você agir, você sempre pode adiar, pode falar que não está pronto, pode falar que ainda não é o momento. E se você nunca começa, você nunca vai experimentar a possibilidade de fracassar, mas também nunca vai experimentar a possibilidade de vencer. Não precisa estar tudo perfeito para você começar algo. E as pessoas de sucesso são provas disso. Há milhares de atores, jogadores de futebol, cantores que vieram do nada, mas elas fizeram o melhor com o que elas podiam. Talvez o que esteja te sabotando não é preguiça, não é falta de capacidade. Talvez seja uma parte sua tentando te proteger. Mas o excesso de proteção pode se tornar uma prisão. E agora eu quero te fazer uma pergunta.
Quando você está prestes a conquistar algo que sempre quis, o que te assusta? O medo do fracasso ou a possibilidade da sua vida mudar? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no canal e me siga também na rede vizinha. Tem muita coisa boa vindo por aí. E para quem assistiu até aqui, eu espero ter ajudado. Eu sou Guilherme Gritti e até o próximo vídeo.